Hey! Well, that's the principle of the thing. We do that many times up the tower and get it out into space. Para iniciar a viagem ao espaço, o propulsor eletromagnético terá de estar perto do cume de uma montanha, onde o ar é rarefeito e a resistência à atmosfera do planeta é inferior. Os foguetões começariam a sua viagem no interior da própria montanha. Uma forte corrente elétrica, alimentada pela própria estação hidroelétrica da estação de lançamento, propulsionaria os foguetões até ao céu com alguns minutos de intervalo entre eles. You imagine the sound of thunder when we put an electric arc through the atmosphere, right? And the air is heated and then crashes back on itself. Well, it'll be like, I think, an enormous clap of thunder every time one of these goes up. Well, the first thing after it leaves the atmosphere is that you need to correct the course and get it headed towards where it has to be at L1, which is 1 million miles away. And that's done with this ion propulsion technique that was pioneered by the Europeans in the Smart 1 satellite that went to the moon. You then have within the rocket a stack of 1 million of these very thin flyers. So the next trick is to get them off the top of the stack. You put an electric charge and then the top one is repelled away. Once they are released from the rocket, then they make their way to somewhere in the cloud. It doesn't really matter where. So they're all randomly spread out. The whole thing weighs 1 gram, which is the same as a large butterfly. Em cada disco estaria um computador, uma pequena câmara para o alinhamento entre o Sol e a Terra, assim como as velas solares para a orientação. So each one will be getting signals and will be doing 2 jobs. One is to hold itself perpendicular to the sun so it causes the maximum shadowing. And the other is not to move very fast so it doesn't hit its friend. If you were flying around in the cloud, because the cloud is so big, even though there's 16 trillion of them, there's only a few per cubic kilometer. So you could fly right through the cloud and you wouldn't hit one. And it's one job for each of these things is as the sunlight comes through, it just has to be deflected a couple of degrees so that it misses the Earth. So the sunlight that would have come through and heated and warmed the Earth, just a small fraction of the sunlight, that's deflected away so it misses the Earth. Roger Angel está convencido que o guarda-sol, teoricamente, tem condições para funcionar, mas estima que irá custar 4 bilhões de dólares e a construção demorará 30 anos. Contudo, espera que a humanidade seja suficientemente conscienciosa para lidar com as causas do aquecimento global, agora geralmente aceites, e reduzir as emissões de dióxido de carbono, de modo que o guarda-sol continue a ser apenas um sonho. We are not happy campers, right? We're not saying, wow, this is a great idea, let's go do it, right? That's the feeling is, this may be a way that we hope will never be wanted. But which we have to think about in case the dire situation comes out. O guarda-sol não é o único plano para desviar os raios solares e reduzir as temperaturas do planeta. Uma segunda equipa de um grupo reunido pela NASA está a ponderar se as nuvens poderiam fazer o mesmo se houvesse uma forma de as tornar mais refletoras. São Francisco, na Califórnia, a cidade do nevoeiro. Tem o seu próprio microclima, com o nevoeiro a atuar como um sistema de ar-condicionado natural, arrefecendo a cidade ao filtrar o calor solar. Good morning, San Francisco. Good morning, Bay Area. This is 104.5 KFOG, San Francisco, the Bay Area's K-Fog, and you're waking up to another typical foggy morning here in San Francisco in the Bay Area. O engenheiro Steven Salter e o físico atmosférico John Latman
Pensam conseguir proteger o planeta contra o maior aquecimento da mesma forma que o nevoeiro protege São Francisco contra o Sol. Estão à procura de nuvens, mas de um tipo específico. Nuvens luminosas e que reflitam os raios solares para o espaço. So we're flying now over the tops of the clouds of interest to us, the so-called marine stratocumulus clouds. They're probably a few hundred meters thick, and we can see how shiny they are. And that's telling us that they deflect solar radiation into space. John Laitman e Steven Salter pretendem usar uma frota de iates futuristas que geram nuvens, ao recolher água do mar e pulverizar o vapor resultante do interior das nuvens para as tornar mais densas e refletoras. If we can see the clouds on a global scale, the effect can be a major cooling that could compensate for global warming. As mudanças climáticas e a elevação do nível do mar são uma grande ameaça, mas será que os oceanos também encerram um indício para uma eventual solução? John Laitman passou a vida literalmente com a cabeça nas nuvens. Enquanto físico atmosférico, sabe como se formam as nuvens, mas foi a forma como as ondas rebentam que lhe inspirou a sua grande ideia. What I've been looking at is the process of wave breaking, the normal beautiful swoop and dive, which actually pushes under the water a lot of air, which then rises to the surface again as bubbles, and that's the white stuff that we see when waves break. And each one of those bubbles ejects hundreds or thousands of little droplets, which happen to be about the size that we need for our experiments. So we have to find a way of generating seawater droplets of the same size, but in much greater quantities. Os cientistas começaram a tentar manipular nuvens em 1946. Descobriram que se disparassem pequenas partículas de iodeto de prata contra nuvens carregadas com chuva, conseguiam induzir a precipitação. Steven Salter estuda nuvens desde a década de 80, mas agora o desafio para ele e John Laitman consiste em descobrir como aumentar a densidade da nuvem sem induzir a precipitação. Steven Salter concebeu uma embarcação surpreendente. Reproduzimos-la aqui por computador. Foi concebida para disparar pequenas partículas de vapor de água necessárias para aumentar as nuvens, mas a embarcação não produz qualquer emissão de dióxido de carbono, que é precisamente o gás que tem vindo a agravar o problema que estes cientistas pretendem resolver. Trata-se de um iate movido a energia eólica, mas com uma diferença bastante óbvia, se compararmos a um barco tradicional. Now, no sails, but instead of that we've got these three rotors, 20 meters high, and they're going to spin, which gives you a thrust vastly more than a sail would do. O rotor Flettner foi inventado nos anos 20 por Anton Flettner, um engenheiro alemão. O rotor gira a alta velocidade para realizar as mesmas funções que as velas, mas com uma potência 15 vezes superior, produzindo assim o impulso necessário para arrastar pela água uma enorme hélice. This propeller is meant to drive the boat, okay? But in our project it's going to be the other way around. The boat is going to be driven through the water by the sails, and instead of a propeller this size, we're going to have one about 3 meters in diameter. It will come out to about here. And that will be being dragged through the water, and it will generate the power that we need to work the spray mechanism. O barco será controlado via rádio e não tripulado. Irá percorrer os oceanos e vaporizar a água do mar no interior das nuvens, à semelhança de um pulverizador gigante. Well, they're cleaning the fouling off this ship with a water jet, and the water's coming in and hitting the side, and you can see it's breaking up into a very fine spray. Now the plan that we want to use is having about 3 times the pressure, but with 2 jets hitting each other like that. And this will produce a sheet of spray that goes out like that, and this